vou apresentar aqui minha parte do trabalho de programação 2, relacionado à orientação de objetos e padrões de projeto. Eu vou apresentar aqui 3 padrões de projeto que foram sorteados para a minha equipe, que sou eu, e os padrões são State, Command e Composite. O primeiro padrão que eu vou comentar sobre é o State. Eu vou começar com um contexto, né, a problemática que o padrão surge. E a primeira noção que a gente pode abordar é que o padrão de projeto State ele é fortemente correlacionado ao conceito de máquina de estados finita. Imaginemos um problema onde um determinado objeto se comporta diferente para cada estado em que ele se encontra. Os seus comportamentos, os seus métodos funcionam de forma distinta para cada estado que ele está. Aqui tem uma representação de uma máquina de estados finita, bem simples, onde ela pode se encontrar no estado fechado ou desbloqueado. Quando você insere uma moeda, ela passa para o estado desbloqueado. E no estado desbloqueado, o comportamento de inserir a moeda não muda o estado. Ele comporta-se de maneiras diferentes relacionadas ao seu estado. E com base nisso, a gente pode abordar utilizando essas condicionais aqui, onde cada método, cada comportamento que se comporta de maneira diferente para cada estado, ele vai ter uma condicional aqui para avaliar o que ele deve fazer, efetivamente. Só que é evidente que caso tenhamos uma série de estados maior, essas condicionais aqui, esse código vai ficando muito extenso, ficando macarrônico. E fica muito difícil de dar manutenção nesses códigos assim, porque você não consegue identificar muito bem onde está o problema. E se você precisa mudar o comportamento para um único estado, você vai alterar um método que se apresenta para todos os estados. E desta forma, a gente utiliza o padrão state para resolver essas problemáticas. O conceito do padrão de state ele é um pouco curto, ele é um padrão de projeto comportamental que permite que o objeto mude seu comportamento baseado no seu estado interno. A solução que o state propõe é criar uma classe separada para cada estado possível do objeto e extrair para essas classes os comportamentos específicos de estado. Ao invés de você implementar os comportamentos na classe do objeto original, ele vai armazenar uma referência para esses objetos de estado e delega para eles comportamentos específicos. Aqui é possível observar um diagrama dessa implementação do padrão de projeto state. Você tem uma classe e ela absorve um estado, ela tem um campo de estado, e aqui tem um estado possível desse documento. Para a exemplificação desse padrão de projeto, eu decidi tomar como base o desenvolvimento de jogos. As game engines elas utilizam bastante esse conceito de máquina de estados finita, porque um jogo ele tem o jogo e os seus personagens, os seus objetos, eles têm diversos estados normalmente. Desta forma, eu realizei uma abstração do processo de movimentação de um personagem, que é comum em game engines realmente, game engines de produção, só que de uma forma mais simplória, utilizando Java e utilizando o padrão de projeto states para gerir os estados do personagem e ele agir conforme o estado que ele se encontra. Eu vou apresentar aqui o código. Existem alguns detalhes nesse código que não estão necessariamente correlacionados ao padrão de projeto, então eu não vou me ater a eles. Essa parte aqui do swing é somente para exibir os sprites, os desenhos do boneco, assim como essa parte do MyPanel também. Ela é somente para gerar a tela, a janela da aplicação, e também fazer o processo de escuta das teclas e dos passos. Eu setei aqui para cada passo ocorrer por 30 fps, então vai ocorrer 30 passos a cada segundo. Mas o que está mais importante está aqui nessa parte de states e na classe player. Então a classe player ela representa justamente o objeto em si, e é possível notar que ele tem aqui um campo que representa o estado de movimentação desse player, que inicia com o estado parado, idle. E esse estado, ele estende de um estado que ele é um estado de uma classe abstrata moveState, que determina como que deve ser os estados do player de movimentação. Esse estado ele vai ter uma referência do player para ele poder fazer as modificações necessárias. Ele vai ter uma animação, uma classe de animação. Também não vou me ater aos detalhes, ela é somente para fazer realmente essa parte de animação do boneco.
E a parte interessante está aqui, ele declara para cada estado alguns comportamentos específicos de estado. Né? Ele vai ter aqui um método para quando você entra no estado específico, um método para movimentação, um método de animação que ele é comum a todos os estados. O que não vai ser comum a todos os estados vai ser os campos, né, vão ser as animações, vão ser os sprites. É possível notar aqui que cada estado possui imagens específicas para a animação do boneco. Mas não vou me ater a essa parte, é um detalhe da implementação que não está relacionado ao state em si. E cada estado vai lidar com os inputs e com os releases do teclado de forma independente. E aqui a gente pode notar na implementação do boneco parado que ele vai ter sprites específicos para esse estado, vai ter um tempo de animação específico, e ele inicializa a classe Py, que é a classe moveState, com essas informações necessárias, com uma referência do jogador e uma referência da classe de animação com esses detalhes específicos do estado parado. Percebe que ele vai lidar com o input de uma forma diferente. E o move, ele não faz nada. Porque quando ele está parado, ele obviamente não vai se mover. Mas, ao receber o input, ele vai lidar e mudar o estado para o estado de andar. A gente pode avaliar ele. E este sim vai ter uma implementação para o método move, que vai, quando ele estiver no estado de andar, ele vai prosseguir com essa movimentação. E aqui ele tem uma implementação um pouco detalhada com relação a um debounce, né, um delay, ao ele parar a movimentação, para de apertar a tecla até ele parar de movimentar em si. Ele vai ter meio que um deslize. E aqui ele também, ao se movimentar, ele pode receber, por exemplo, um comando para pular, apertando a tecla setinha para cima, que move o boneco para um novo estado, que se comporta de uma maneira diferente também. E veja aqui que ele tem dois campos diferentes, ele se comporta realmente de forma diferente. O player ele vai se comportar de forma diferente para cada estado. E o player em si, percebe que ele delega esses passos aqui para os estados. Ele não executa as ações. Quem executa são os estados em si. Então, para ficar mais claro, eu vou rodar aqui a aplicação, onde a gente vai poder evidenciar esse comportamento. Aqui no canto tem um login da aplicação, que mostra justamente essa mudança de estado. Quando eu parar aqui, ele vai mudar o estado lá e vai parar de se movimentar. Ele para de se movimentar. Quando eu aperto a tecla para cima, ele pula. E essa aqui é uma implementação bastante comum do sistema de states. Vamos prosseguir para a próxima, que é o command. Eu vou dar um contexto também. O command é um padrão de projeto extenso, né, que resolve uma série de problemas diferentes, mas eu vou me ater a dois. Imagine que você tem uma classe que ela precisa solicitar o comportamento de uma outra classe, sem necessariamente precisar se ater aos detalhes desse comportamento. Ou você talvez possui um comportamento numa classe que pode ser solicitado por outras diversas classes, sem que elas precisem saber como é o comportamento em si, não precisem declarar coisas específicas. Neste caso, a gente pode abordar esse problema de duas formas. E para o primeiro problema, você pode criar diversos comportamentos utilizando subclasses. E aí você disponibiliza essas subclasses. Ou para o segundo problema, onde você disponibilizar um comportamento que é comum para outras classes, você pode chamar esse comportamento nessas outras classes e repetir código. Né? Mas evidentemente, essas duas abordagens não têm problemas. Na primeira, você vai ter criando de forma desnecessária essas subclasses, sendo que elas basicamente têm um padrão para você chamar que é igual. E no segundo caso, você vai estar repetindo o código de forma desnecessária. Então, se mudar a forma de chamar esse comportamento e você mudar numa certa classe, pode ser que outra classe não tenha sido alterada e você corre o risco de introduzir bugs no seu projeto. Neste caso, a gente pode utilizar o padrão de projeto command. Como é o conceito desse padrão? Ele é um padrão de projeto também comportamental e ele permite que você torne a requisição de um comportamento em um objeto. Né? Você vai tornar isso um objeto, essa requisição, e você vai encapsular a requisição e os requisitos dessa requisição nesse objeto. E esse padrão ele tem alguns termos que são comuns. O primeiro deles é o padrão invoker, o termo invoker, desculpa. Aqui é a classe que vai chamar o comando. O command, que é o
objeto em si que detém o formato da execução de uma requisição. O receiver, que é o objeto que vai receber essa requisição, que vai realizar essa operação. E o handler é o método desse objeto receiver, que detém o comportamento a ser executado. Né? E a solução desse padrão de projeto sugere criar uma interface que vai possuir um método chamado execute, que vai desencadear essa ação e o comando realizará o command, né? E desta forma, o command, ele não, o invoker, ele não vai precisar necessariamente entender como é que o comando está funcionando. Ele só vai chamar e dar um execute e as coisas funcionam. Desta forma, a gente pode implementar classes de comando concretas que implementam essa interface command, e nela a gente pode realizar uma série de operações que a gente precisa. A gente pode declarar para essas requisições alguns detalhes de implementação que não precisam estar visíveis a quem vai chamar o invoker. Para exemplificar esse padrão de projeto, ele tem uma série de aplicações diversas, né? Parametrizar a chamada de um comando, realizar chamadas em fila ou schedule, executar chamadas remotas, o que é bastante comum em projetos remotos, como jogos multiplayer, e realizar operações reversíveis, né? Você pode guardar um histórico dos comandos e você pode declarar no command um método para desfazer essa operação também. Mas nesse caso, eu vou estar implementando aqui uma fila de impressão, que é comumente chamada de print spooler, presente em alguns sistemas operacionais, e aqui eu vou emular o que seria um print spooler. Eu vou abrir o código. Command. Esse é um código mais simples do que o outro. Então a gente vai ter aqui, na pasta commands, a interface do command, que vai possuir esse método execute. Eu estou com alt, eu vou pasta certa aqui. E vai ter os comandos em si, né? O comando concreto, a classe concreta, que, por exemplo, é imprimir uma imagem, um comando para imprimir uma imagem. Ele faz os preparativos para imprimir uma imagem, recebe o que ele precisa para realizar esse procedimento e ele envia. Percebe que aqui eu posso introduzir um comportamento, uma preparação para, antes de enviar para o receiver, que é o printer, que eu vou mostrar logo. Por exemplo, aqui eu peço para ele esperar 2 segundos, para ficar mais fácil de demonstrar. E eu também posso, com um único comando, realizar para diversas impressoras. Vê aqui que ele recebe a printer e ele recebe a imagem. Então, para diversas impressoras, eu posso realizar o mesmo comando, e isso é bem interessante. Da mesma forma, o print text, ele não é muito diferente, por conta que é uma simulação, mas digamos que aqui ao invés de eu receber uma string image, um string text, eu receba de fato uma imagem, e aqui eu receba de fato um texto. E aqui eu posso ver uma simples representação de uma impressora, uma simulação. E aqui eu tenho em si um spooler, o print spooler, que é a classe que vai, invoker, que vai chamar os comandos. E aqui ele vai ter declarado uma fila para execução dos comandos. E essa fila, que no caso do print spooler, é importante. Quando a gente vai imprimir coisas, a gente manda uma série de arquivos para imprimir. Você pode acompanhar essa impressão e ela vai acontecendo consecutivamente após o fim da última impressão. Ela vai ter aqui um método para adicionar um comando na fila. Enquanto a fila não estiver vazia, ele vai enviando os comandos. Eu vou executar aqui essa simulação. Ver aqui que ele inicia comandos de print text, print image, e ele adiciona no spooler, no invoker, esses comandos e manda executar. Ele vai imprimir aqui o texto e vai imprimir a imagem, sem se interar sobre os detalhes da implementação do comando, ele só envia. Bom, vamos seguir aqui com o último padrão do projeto, que é o compost. Esse padrão, ele é um padrão um pouco complexo, pelo menos do meu ponto de vista. A imagem quebrou aqui, mas consigo apresentar da mesma forma. O padrão de projeto compost, ele tem utilidade mais específica do que os outros dois. Ele só faz sentido quando você tem um problema que pode ser estruturado no modelo de árvore. Desta forma, a gente imagina uma árvore de diretórios de um sistema operacional, que possui 2 tipos de objetos, pastas e arquivos. Uma pasta ela pode conter uma série de arquivos, assim como pode conter série de subpastas, e essas subpastas podem conter mais arquivos e outras subpastas consecutivamente. Desta forma, se torna muito complexo realizar operações simples como somar o valor total do tamanho das pastas, excluir recursivamente todos os arquivos de uma pasta e subpastas de uma pasta raiz.
Naturalmente, a tendência é que a gente faça métodos recursivos para lidar com essas operações, que não são muito triviais. Neste caso, a gente pode utilizar o padrão Composite para facilitar a resolução desse problema. O conceito que o Composite é um padrão de projeto diferente dos outros, estrutural, que permite compor objetos em uma estrutura de árvore e então trabalhar com esta estrutura como se fossem objetos individuais. Esse padrão também é conhecido como Object Tree, justamente por tratar essa estrutura como uma árvore. E a solução que esse padrão de projeto propõe para o problema é trabalhar com elementos da árvore com base em uma interface comum. Então percebe que folder e file são componentes de um file system, todo o sistema de arquivos de um sistema operacional. E que esse component, essa interface comum, ela declare comportamentos que são comuns entre os objetos. E existem alguns termos que compõem o padrão, assim como o anterior. Component é essa interface que eu mencionei. Leaf Class, que são objetos folhas, eles não podem compor outros objetos. Composed Class, que são objetos de composição, são no nosso exemplo, o Composed Class seria a pasta e o Leaf Class são arquivos. Desta forma, é bem literal. A pasta, sendo Composed, ela pode compor outros objetos, ela pode ter outros arquivos e ela também pode ter outros composites, pode ter outras pastas. Mas um arquivo ele não pode nem ter abaixo dele arquivos, muito menos pastas, porque não faz sentido. E a classe cliente, que é quem vai instanciar esse composite e vai operacionalizar ele. Aqui eu tenho um diagrama para apresentar a solução de uma forma mais visual. O cliente ele declara, a interface ele instancia um componente e esse componente ele vai estar agregado no compost e esse compost vai poder ter leaves. E o compost ele delega os comportamentos para os componentes filhos. Ele vai recursivamente delegando esse comportamento, esse execute, para as suas folhas. Para suas folhas e para os seus composites inferiores, e esses composites inferiores vão fazer isso de forma recursiva. Para essa exemplificação, eu vou demonstrar aqui uma implementação do que eu mencionei, realmente, do File System hierárquico, que é realmente um sistema comum de organização de diretórios e arquivos em sistemas operacionais modernos. Aqui, se dá uma olhada no código, é o Compost. Aqui pode ver a main, que vai ser o client. E a gente pode olhar aqui o File System, o Compost, que temos a interface, que é a interface do componente, onde o file e o folder vão estar herdando, que ele tem dois comportamentos em comum, um que é mostrar os detalhes e outro conseguir o tamanho do componente. Aí a gente vê aqui uma leaf, uma implementação da leaf, que é o file. Vai ter nome, vai ter tamanho, ele vai ter aqui a implementação desses métodos. E agora é onde a gente vê realmente a graça do Compost, que é no próprio Compost, que é a folder aqui. Ele vai ter também nome, e uma coisa interessante aqui é que ele vai ter uma série de componentes dentro da folder. Ele pode ter componentes sendo arquivos ou outras folders. Aqui, ao contrário do Leaf, ele pode adicionar componentes dentro dele e removê-los. E o comportamento desses métodos, ele é um pouco diferente aqui. Se você prestar atenção, os detalhes dele, eles são baseados nos detalhes das classes inferiores, dos outros composts e dos outros arquivos. Assim como o getSize, que ele pratica aqui uma soma dos componentes filhos. E ele chama esse getSize de forma recursiva para os filhos. Ele vai pegar e vai somar o tamanho de todos os arquivos e vai pegar o tamanho do componente inferior. E esse componente inferior vai fazer isso também de forma recursiva até chegar ao último arquivo desde a raiz. Essa implementação aqui ela vai adicionar alguns arquivos, vai inicializar alguns arquivos e vai adicionar eles numa pasta, que adiciona um componente, e vai fazer isso adicionando também uma outra pasta que também tem um outro arquivo. Ele vai declarar aqui uma pasta raiz que vai conter essas outras pastas. E ele chama nessa main folder para ele relatar os detalhes dessa pasta. E esses detalhes vão ser de forma recursiva. Ele vai trabalhar em todos os fios. Vamos executar para ver esse comportamento. Quando ele chama para detalhar a pasta main, a pasta raiz, ele declara aqui o tamanho dela, justamente
podemos observar que ele é a soma dos tamanhos das duas pastas internas, assim como a pasta 1 ela é a soma dos seus arquivos, e o arquivo 3 aqui ele declara o tamanho da pasta 2. E isso aqui, por exemplo, é justamente essa implementação da árvore hierárquica de sistemas operacionais. Se isso aqui tivesse um tab e esses outros aqui tivessem tabs, ele seria mais ou menos como uma representação da própria IDE aqui, se a gente puder observar. E isso é bastante interessante, uma implementação prática desse padrão de projeto. E eu acredito que seja isso. Chegamos ao fim da apresentação, um detalhamento desses 3 padrões de projeto. Muito obrigado.